A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, pedir uma bênção ao Senhor para as nossas vidas, para estarmos aqui meditando nesse culto, para que o Senhor esteja nos abençoando em relação ao ensino que iremos ter aqui. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, te glorificamos e te pedimos, Senhor, nesta hora. Visita as nossas vidas, conceda-nos, Senhor, toda a autoridade do Teu Espírito, a Tua sabedoria, a revelação do céu, para que possamos trazer esse estudo, que possamos, ó Pai, aprender um pouco mais de Ti. Visita o Teu povo, onde quer que esteja, cada um que estiver assistindo esta aula, que o Senhor possa estar esclarecendo ali toda e qualquer dúvida e que possamos aprender. Nos dê, ó Pai, a Tua bênção. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O nosso estudo desta manhã, que eu falei manhã porque geralmente o vídeo ele entra às 10 da manhã, mas pode ser à tarde ou à noite, não importa o horário, e sim importa aquilo que iremos estudar e aprender. E quando a gente fala aqui do estudo que teremos hoje, nós iremos falar hoje de família e igreja, dois projetos de Deus. São dois projetos de Deus que andam juntos, um junto ao outro. Nós podemos falar que não há igreja sem família. E uma família que não tem princípios cristãos, ele pode não ser uma família que esteja ali firme, e pode ser uma família bem problemática, onde os princípios cristãos eles não são a base dessa família. Então, é necessário que a gente tenha esse meio termo, a família como forte, como a base da igreja. Então, é o que a gente vai tratar aqui. Nós vamos fazer a nossa leitura em Salmos, no Salmo de número 107, a partir do versículo 40, no verso 41, que diz assim: mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Foi a leitura feita em Salmo 107, no verso 41. E agora nós iremos lá para Atos dos Apóstolos 5, no versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5, 42. Nessa leitura que nós fizemos em Salmos e aqui em Atos, a gente mostra a família como um projeto que o Senhor está ali abençoando, que iria multiplicar, que ele multiplica. E aqui em Atos dos Apóstolos 5, 42, a gente já vê a característica de todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A gente já vê uma comunhão, uma interação entre igreja, família, igreja. Então, logo na leitura que nós vemos aqui, nós vemos o cuidado de Deus para com quem? Com a família. A família, ela é um projeto de Deus. Nós vemos cada vez mais pessoas tentando desmerecer isso, tentando desvincular que a família é um projeto de Deus e que também a igreja não é um projeto de Deus. Mas eu afirmo aqui com base bíblica, porque aquilo que a gente fala é inerente à palavra de Deus. A gente tem que ter base bíblica, não pode ser achar da minha cabeça. Eu acho que deve ser dessa maneira, eu acho que é assim.
Nós não achamos nada se aquilo que a gente está achando não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então a gente vê a palavra de Deus trazendo o quê? A família como um projeto de Deus, a igreja também como um projeto de Deus, tanto que a gente vê o cuidado de Deus para com a família. E aí a gente pode fazer aqui uma definição daquilo que é a família. O que é a família? A gente pode definir aqui, ó, a família, conjunto de todos os parentes de uma pessoa, e principalmente dos que moram com ela. Conjunto formado pelos pais e filhos. Conjunto formado por um homem e uma mulher, ligados pelo casamento, união estável, ou um dos pais com os seus eventuais descendentes. E antes que alguém fale qualquer coisa que fizemos essa fala aqui para trazer polêmica, essas declarações aqui que nós tivemos, elas são declarações segundo a Constituição Federal de 1988, artigo 226, parágrafo 1º ao 8º. E quem quiser dá uma olhada melhor lá no parágrafo 3º, que ele vai tratar bem ali da união estável. Então, dando continuidade, conjunto de pessoas que têm um ancestral comum, conjunto de pessoas que vivem na mesma casa. Sempre lembrando que, perante Deus, a família era formada pela união do homem e a sua mulher, sendo formada a partir dessa união a família. Entendemos como crente que a família, como o projeto de Deus, é formada por homem e mulher. E aí nós temos a base bíblica e também temos a Constituição Federal, no seu artigo 226, ali do parágrafo 1º até o 8º, falando sobre isso. E fala desta maneira que eu aqui trouxe. E aí a gente vai fazer uma pergunta. Existe família sem igreja? Até existe família sem igreja, mas com bastante dificuldade e prejuízo. Agora, o contrário não existe. Existe igreja sem família? Não. Assim como a família, ela sem a igreja, sem Deus, digamos assim, ela existe, mas ela está fadada a ter grandes prejuízos por não ter os princípios cristãos, não ter o norte de Deus para estar guiando aquela família em todos os seus aspectos. Agora, igreja sem família não existe. Por quê? A igreja, ela é a família de Deus, mas ela é formada por famílias que se chegam e vão ali se tornando família de Deus, a família do Senhor. E por que a gente vê que a sociedade em si, ela é formada por família? Ela foi formada, ela é por família. E aí a gente vai parar e vai analisar aqui, por que eu faço questão de falar que a família, ela é um projeto de Deus? Porque a família, ela vem sendo deteriorada, é um bombardeio para tirarem esse contexto de família, um projeto de Deus. E como é que a gente já começa a enxergar a família em si como um projeto de Deus? Nós começamos a enxergar a família como um projeto de Deus, nós devemos ir lá para o Gênesis, no seu primeiro capítulo, no versículo 27 e 28, fala assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então aqui, irmãos, nós vemos já o conceito que Deus estava falando, ó, é o homem, a mulher, e a palavra, aqui eu gosto sempre de tratar isso aqui,
Hoje, com essa questão do feminismo exacerbado e até adentrou para dentro da igreja, hoje o pastor, ele já toda vez que vai falar do gênero humano, aí ele tem que estar falando do homem e a mulher. Irmãos, Deus, quando criou o gênero humano, para definir gênero humano, ele falou homem. Está aqui, Gênesis 1, versículo 27. E criou Deus o homem, à sua imagem e à semelhança de Deus o criou, macho e fêmea. Olha, ele define homem como gênero humano e macho e fêmea para ter a diferença. Então, vamos parar com isso, achar que viu, porque não falou homem, só está se referindo ao homem. Não, estamos nos referindo ao gênero humano. Mas a questão não é essa, mas a gente tinha que ter, abrir realmente esse parênteses para atentarmos para isso, para ficarmos atentos. E os pastores, os irmãos, os crentes que estão vendo isso, não tema não, meu irmão. A gente não tem que temer isso não. Nós devemos temer a Deus. A homem a gente não teme não. E aí no versículo 28, e Deus os abençoou e disse, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Interessante que Deus ele cria o homem para dominar, não é para ser dominado. O homem que é dominado é porque não está fazendo a vontade de Deus. Nós somos dominados por Deus. Deus é o nosso guia, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos fala, é Ele quem trata conosco, mas nós não fomos aqui para estar dominados. E nas mais diversas coisas, por vícios e manias e situações, nós não estamos aqui. Então a gente já vê que Deus ele já tinha definido ali, ó, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus estava mandando eles crescerem ali. Podemos falar que Deus deu início à primeira família que houve na terra, ali com Adão e com Eva, a sua esposa. E ele dá esse início, e tanto que, para definir a questão da família, a gente usa esse versículo. Aí, uma comparação, a gente vê que Israel ele se formou nação através de quê? De família. Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó, Lia e Raquel, com as 12 tribos. Eram famílias que formaram ali a sociedade israelita, a sociedade judaica, foram aquelas famílias que formaram. Então a gente vê o valor da família. E que não há uma sociedade ser uma sociedade sadia também sem famílias sadias. E não há uma igreja sadia com famílias sadias, e não há nem igreja se não houver família para formar a igreja no sentido aqui de congregação. Sempre lembrando que igreja somos nós, quando estamos no plural, quando estamos no conjunto, quando estamos congregados na comunhão, somos a igreja do Senhor. E aí a gente vai ver essa interação maravilhosa. Família, igreja, como um projeto de Deus, que a igreja ela é considerada o quê? Família de Deus. Como é que nós iremos ver isso? Efésios 2, do versículo 19 até o 22. Efésios 2, 19 até o 22, a palavra de Deus nos fala assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor,
no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, irmãos, a gente vê que somos famílias de Deus, a igreja, ela é uma família de Deus. O que é que estamos querendo falar aqui com isso, irmãos? Que esse projeto que Deus fez, ele fez para que fôssemos o quê? Abençoados. Porque quando você está no seio da sua família, é o lugar de proteção, é o lugar onde você está guardado, e nós precisamos zelar por nossa o quê? Por nossa família. Porque é o lugar onde você está guardado, protegido, é o teu lugar de conforto. É o lugar onde todas as suas culturas, tradições, elas estão ali. E aí nós somos também chamados como igreja, como a família de Deus e a família de quem? A família de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 12, versículo 50, nos fala assim, Mateus 12, 50, fala assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, família de Jesus. E a gente dificilmente vai ver aquele que não tem compromisso com o Senhor fazendo a vontade de Deus, o Pai. Então, irmãos, nós já aqui entendemos que a família e a igreja, elas andam juntas, tanto a igreja com a família, e ambas são o quê? Um projeto de Deus. Se alguém um dia vier e falar, se Deus não instituiu a igreja, instituiu sim. A família não instituiu sim. Vamos buscar na Bíblia. Lembra dele? Ó, lê lá Gênesis 1, 27, 28, você vai ver a família sendo instituída, a primeira família que se tem história na Terra. Ah, mas aconteceram coisas erradas. E ninguém está falando aqui que família é perfeição. Mas estamos falando que é um projeto que Deus fez, colocou o homem, e aí cabe ao homem manter da melhor maneira o quê? A sua família. Aí é outra coisa. E onde o homem está, muitas vezes, temos problema. E toda a família, irmãos, por isso que a gente está tratando isso aqui. Toda a família, ela é uma congregação em potencial. Eu não estou falando que toda a família ela é uma congregação literalmente, não. Mas ela potencialmente, ela pode vir a ser o quê? Uma congregação. Ela pode estar ali atrelada a todas essas coisas. Por quê? Porque a família, quando ela está unida e que ela dá lugar ao Senhor, ela é uma congregação potencial. Por quê? Porque há culto na sua casa, o nome do Senhor é glorificado, é uma família que se reúne para orar, é uma família que se reúne para ler a palavra, onde pessoas têm intimidade com a palavra e tantas outras coisas. Como é que a gente vai ver que a família ela é uma congregação em potencial? Colossenses 4, versículo 15. Colossenses 4, versículo 15, a palavra de Deus fala assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfas e a igreja que está em sua casa. Ou seja, a igreja ela estava ali na casa de crente, no meio de uma família. Então, a nossa família, a nossa casa, ela é uma congregação em potencial. Por quê, irmãos? O ambiente de uma família, ele tem que ser um ambiente que esteja imitando o ambiente do céu. É isso sim, porque quando o anjo ele sai do céu para trazer
uma mensagem de Deus, para se comunicar conosco, porque o Senhor faz isso, os anjos eles são mensageiros de Deus e que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então ele faz isso. E quando ele chega no nosso lar, na casa do crente, ele tem que encontrar o mesmo ambiente que ele encontra lá no céu, um ambiente sem palavrão, sem briga, um lar harmonioso. Não é perfeito, mas é um lar onde as pessoas buscam a face de Deus, onde há conversas que edificam o nome do Senhor, uma família onde há conversas falando da palavra do Senhor, onde se tem intimidade, onde se tem orações. Mas somos imperfeitos, sim, somos imperfeitos, temos as nossas dificuldades, mas precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Olha que interessante, irmãos. Lar, a palavra lar, ela vem do latim, que significa, em latim, lareira, lugar de fogo. O nosso lar tem que ser essa lareira, o lugar de fogo, onde se tem palavra de Deus, onde se tem oração, onde Deus pode se sentir à vontade para se manifestar. Então, é isso que é um lar. E aí a gente começa a entender o porquê que, família é um projeto de Deus, assim como a igreja também. E elas andam juntos. Tanto a igreja quanto a família são combatidas e muitas têm sido as lutas para tentar impedir, derrubar a família de um modo geral. A família, irmãos, a gente pode entender que no Novo Testamento ela é quase que sinônimo de igreja. Família, e nós vamos ler aqui em Atos 12, no seu versículo 12, fala assim, Atos 12, versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Isso foi como Pedro foi solto, saiu da prisão. E a gente vê que era na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ou seja, existe quase que um sinônimo de família como igreja, como uma congregação do Senhor. E o interessante, irmãos, que a gente fez aqui uma análise aqui do que é uma família. Ela caminhando com a igreja, esse suporte que a família ela dá à igreja, e em contrapartida a igreja como congregação ela dá também à família. A gente vê aqui, a igreja é família, ou seja, são famílias que formam a igreja como família, e a família como a igreja. Então a gente vai analisar a igreja como família e família como igreja. A igreja ora, entre outros motivos, em favor da família. Olha que interessante, irmãos. Essa igreja como família. E a família como igreja ora, entre outros motivos, não é só por este motivo, eu estou destacando somente os motivos assim, para não ficar algo muito longo e seja entendido bem rápido, mas nós temos tantos outros motivos que nós oramos, mas a família, como igreja, ela ora, entre outros motivos, pela igreja, pela congregação, pelo povo ali daquele local. A igreja, como família, ela visita os lares dos seus membros, das suas famílias que fazem parte da sua igreja, e até de outras famílias que não fazem parte quando precisam, e a gente vai e visita e faz culto e ora e leva uma palavra. Isso a gente como igreja, igreja família. E aí a gente vê
E a família igreja, ela frequenta os cultos regularmente. Família tem prazer de congregar, família tem prazer de estar na igreja, de estar no culto, deve estar envolvidos. Por quê? Porque isso nos alimenta e nos mantém de pé e faz a gente caminhar na presença do Senhor. E aí é interessante que igreja, família, realiza eventos também específicos para a família, palavra que ajuda a solidificar, a cuidar da família, a edificar. E a família igreja, ela participa de todos os eventos possíveis da igreja, porque ela sabe que fazendo isso, ela está blindando a sua família com a bênção de Deus sobre a sua vida. Não é igreja, mas é Deus quem nos abençoa. A igreja, a família, ela aconselha a família. Ela aconselha o pai, aconselha a mãe, aconselha os filhos, aconselha a todo mundo. E a família, igreja, que representa aquela congregação, ela dá um bom testemunho. É um lar de paz, é um lar consagrado, é um lar onde todos são crentes, onde todos adoram o nome do Senhor. E se ainda nem todos estão nessa posição, aí a família ora e insiste para que isso venha a acontecer no meio da igreja. Então a gente vai vendo aqui, irmãos, como é que não tem como dissociar a família da igreja, a igreja da família. Não tem como, irmãos. Muitos pensam até de forma diferente, mas isso é uma maneira de enfraquecer tanto a família como que a igreja. A igreja, a família, ela deve fazer o que eu vou falar, ajudar com dízimos e ofertas, quando possível, se tiver condições de fazê-lo, aos necessitados. Porque o dízimo e oferta, na sua criação, era para sustentar aqueles que cuidavam do templo e os pobres, as viúvas, aos necessitados. Esse foi o princípio da criação ali do dízimo. E a família igreja? Ela entrega os dízimos e as ofertas toda vez que for possível. Porque ela está retribuindo aquilo que Deus abençoou a sua vida. O dízimo, eu já falei isso aqui em outras vezes e vou voltar a falar. Você dá, devolve a Deus porque Ele já te abençoou. Então, é o Senhor fazendo a bênção sobre a sua vida, fazendo você prosperar. E aí você, recebendo essa bênção do Senhor, devolve com alegria. Irmãos, eu vou deixar aqui uma palavra. E quem conhece a nossa igreja, quem me conhece como pastor, sabe que o dinheiro em si não é o objetivo nosso, da nossa congregação. Dinheiro que a gente consegue suado, só Deus sabe como. É para pagar ali o aluguel. A gente não consegue nem pagar a luz com o dinheiro que a gente arrecada entre os irmãos. E a luz mesmo assim tem sido paga. Mas não deixe de dar o seu dízimo e a sua oferta não, se você pode. Não deixe de comer, de dar alimento para o seu filho, ou pegar só o que você tem, ao invés de pagar a luz da sua casa, para dar dinheiro para a igreja, não. Não, você não deve fazer isso. Mas se você puder, dizime com alegria no coração. Não acha que você esse dinheiro vai fazer uma falta, é muito. Irmão, R$100, R$200, R$300. Se você for para o shopping com a sua família e estiver querendo se divertir, almoçar, ir lanchar e comprar alguma coisa, você vai falar assim, não deu para nada. Então, é só para nós nos conscientizarmos. Eu, como pastor, tenho que te falar que aquele que pode deve dizimar e dizime com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E aí, sabendo de todas essas coisas, o diabo, ele, de todas as formas, ele tenta o quê? Destruir a família. E aqui eu vou ler aqui, a mídia, ela, de um modo geral, e principalmente a televisiva, também tem uma rede muito famosa que se chama Globo.
Eles têm sido responsáveis pela desestruturação da família ao redor do planeta. Os programas de maior audiência no Brasil exaltam tudo aquilo que compromete o bem-estar da família. E tem gente que insiste, não tira a cara da televisão e não muda. Não muda, continua vendo novela, filme e série, e continua vendo Big Brother, e continua vendo todas essas coisas. Isso é só para destruir a tua família, é só para te destruir. Muda um pouco, pede a Deus uma bênção na sua vida. E eles exaltam tudo aquilo que compromete o bem-estar da família. Incentiva tudo o que a Bíblia, a palavra de Deus, ela condena. Eles exaltam tudo isso aí, ó. Eles exaltam adultério, e a Bíblia condena. Eles exaltam a prostituição, homossexualismo, uso de droga, violência, pornografia, ocultismo, satanismo, feiticismo e uma série de coisas. Hoje a gente vendo nas escolas a ideologia de gênero sendo ensinada, a liberdade sexual, tudo isso está sendo... E a mídia não entra para falar contra, pelo contrário, incentivam tudo isso. Incentivam a nem ter mais o casamento. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, a primeira carta a Timóteo 4, versículo 3, eu não estou falando que o que eu vou ler é o que está acontecendo, mas a gente já tem que ficar atento que pode chegar, olha só, o que diz? A primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Eu não estou falando que a mídia está proibindo, que o casamento ele está proibido. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que hoje já há um incentivo para que não se case mais. Tanto que fizeram a união estável para que estivessem aí. E tem crente que está caindo nisso. União estável não é casamento. Só ler o artigo 226, parágrafo 1, primeiro ao 8º, e foque no parágrafo 3º, que você vai ver o que é a união estável. Lá está falando, ó, que deve ser favorecido para que ela venha desenvolver, para venha caminhar para um casamento. Então tem crente achando, eu fiz união estável, está tudo certo. Não está tudo certo, não. Devemos esperar um pouco mais. A união estável, a gente sabe que ela foi trazida aí de maneira bem forte para proteger ali os homossexuais que viviam juntos ali, e quando uma parte deles ali morria, a família vinha, pegava os bens e deixava o outro mal, e isso é uma sujeira, não deveria ocorrer. Então eles fizeram isso para proteger essa união, que eu não estou entrando aqui no mérito, que seja correta perante Deus. Não estou falando isso, porque Deus condena a prática. Eu estou falando a maneira cível, ali que era para proteger, e eu não sou de acordo de que isso. Se eles estavam ali, não importa o que eles faziam lá entre eles, eles não se tornam menores nem piores do que nós pela prática deles, por serem homossexuais ou não, porque eles são seres humanos igual a todos nós o amamos, não amamos a prática, mas nós o amamos como pessoa e consideramos ele como pessoa iguais a nós. Então a união estável ela veio para acabar com essa injustiça que acontecia ali. Mas então a gente vê que a mídia e até a política de 30 e poucos anos, 35 anos para cá, digamos assim, de 85 para cá, ela veio deteriorando a família. E aí o que acontece também? Eles não querem que mais que os pais ensinem aos filhos sobre sexo e sobre religião. E a Constituição, ela garante este direito. Lá no artigo 229 da Constituição Federal de 1988, artigo
229 fala assim: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o direito de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Isso é o que está na Constituição. Não tem lei maior no nosso país do que a Constituição Federal. Hoje a gente vê a Constituição sendo rasgada por vários motivos. Mas o que a Constituição diz que o direito de falar sobre sexo e religião é dos pais. Mas eles ensinam na escola. Isso é uma maneira de sexualizar a criança antes do tempo. E quando eu falo aqui de ideologia de gênero, eu não acho que a criança tem que receber ideologia de gênero, nem a respeito de sexualidade heterossexual, nada disso não. A criança ela tem que aprender as matérias recorrentes para que ela venha aprender matemática, português, história, ciência, moral e cívica e todas essas coisas que nós sabemos. A sexualidade já é outra questão. Então, tanto que a Constituição Federal nos garante. E aí nós temos aqui o Tratado de São José da Costa Rica, é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, é uma norma supralegal. O que é uma norma supralegal? Abaixo da Constituição, ela é a maior lei. Abaixo da Constituição, ela é a maior lei para os países que a aderiram. E o Brasil aderiu a esse tratado de São José, ou de São José da Costa Rica, que prevê no seu artigo 12, inciso 4º, o seguinte: aos pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas convicções. Então, isso que a gente vê e assiste aí no dia a dia é algo para destruir a família, a tua família. Invista na tua família. Ali, ensina. Não, o direito de todas essas coisas a fazer é você. É você que tem. Ah, mas eu deixo por conta de outro. Quem deixa outros ensinarem os seus filhos, depois vai ter que pedir para que outros venham chorar por o que acontecer de ruim com o seu filho. Entendeu? Se você deixa outros ensinarem o que não presta ao seu filho, porque você não quer, por comodismo, ou preguiça, ou não quer se aborrecer, quando acontecer alguma coisa ruim, chama aquele outro para ver se ele vai chorar. Não vai chorar não, é você quem vai chorar. Então a gente precisa zelar, zele pela sua família. Você é crente, você é servo do Senhor, ore. Tire as coisas que não glorificam. Ah, não vai ver programação que está incentivando pornografia, prostituição. Não vai ver, acabou e pronto. Você está trazendo benefício para o seio da sua família. Tem aqui uma situação. A Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, ela declarou há um tempo atrás, isso inerente ao Reino Unido. Mas aconteceu lá no Reino Unido, mas nós temos que estar de olhos abertos, irmãos, porque eles podem de lá fazer a experiência e depois querer, eles podem espalhar isso mundialmente, porque a ONU controla todas as nações. Ela declarou que as crianças serem levadas para a escola e para as congregações, para aprenderem a palavra de Deus ali, como igreja, aqueles que os pais que levavam, incentivavam, era uma violação aos direitos humanos. Isso foi lá no Reino Unido. Mas interessante que se fosse para ensinar qualquer coisa que não viesse da palavra de Deus, do cristianismo, e que fosse ideologia de gênero, alguma coisa com sexualidade, mesmo fora da idade, porque tem idade para a criança aprender isso, poderia e não tem problema, e você não vê a ONU se manifestar contra esse tipo de coisa. Mas contra levar as crianças lá do Reino Unido para a igreja e falar alguma coisa contra a igreja, contra a criança aprender, elas se manifestaram e falaram que era violação dos direitos humanos. E aí, irmãos, nós temos alguns princípios
que como crentes, como os pais crentes, e que zelam pela sua família, nós temos como combater contra a investida do diabo, irmãos. Nós precisamos aplicar, conhecer a palavra, orar, estarmos de joelhos todos os dias. Um dos deveres, irmãos, de uma família crente, do pai que é crente, dos pais que são crentes ali, é ensinar a palavra de Deus aos filhos no lar. Vamos ler aqui. Deuteronômio 11, versículo 18 até o 21. Olha aqui que diz a palavra. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos, e ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Escreve-as no umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes como os dias dos céus sobre a terra. Então, irmãos, a prevenção da família ela começa dentro de casa, dentro do lar. Cuide dos seus filhos dentro de casa. Ensine a palavra dentro de casa. Não deixe ele aprender o errado lá fora, não. Ensine ele em casa, porque você ensinando em casa é mais fácil. Doutrinar os seus filhos no caminho correto. Não deixe outros doutrinarem o seu filho, não, irmãos. A gente vê a doutrinação aí errada. Aí a gente vê hoje uma gama de jovens, adolescentes e tudo, usando drogas, se prostituindo e fazendo um monte de coisa, porque tem sido doutrinado de maneira diferente. E a família não está vendo, não está tomando uma postura. Os pais não estão tomando postura. Olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina teu filho, doutrina teu filho, fale com ele, mostre como é que deve andar, aonde que deve andar. É dessa maneira, não deixe ele andar por caminho tortuoso, não. Outro princípio que você pode usar dentro da sua casa, a gente vai ler aqui, ó, Gênesis 12, versículo 5 até o 7, fala assim, ó. E tomou Abrão, a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, ou Manre. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ou seja, ele edificou ali no meio da sua família um altar. Ou seja, sabe o que eu estou falando com isso? Nós temos que ter um altar edificado no seio da nossa família. Desenvolver oração, culto no lar, pregar para os nossos filhos. O varão, o homem, o pai, ele tem que ser o sacerdote da sua casa, levar a sua família ao conhecimento de Deus. Foi o que Abraão fez aqui e estava o quê? Nos ensinando. Isso são valores que a gente, colocando os nossos filhos no seio da nossa família, nós estamos combatendo a Satanás para que ele não venha destruir a nossa família. Nós devemos ensinar o valor da igreja. Aí a gente vai ler aqui, ó, Romanos 12, versículo 4 e versículo 5. Romanos 12, versículo 4 e versículo 5 fala assim:
Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui está mostrando o valor que a igreja tem. Somos vários membros, mas somos um importantes para o outro, para nos ajudarmos na vida espiritual, na caminhada com Cristo, mas até na vida aqui material também, no nosso dia a dia, naquilo que a gente pode ajudar um ao outro, nós devemos nos esforçar. E a igreja, como um todo, ela é importante. Essa semana tem um irmão de uma igreja lá de Queimados, que ele estava doente com essa doença aí, dessa pandemia que se apresenta, e tem um grupo aí de uma igreja que eu não sei ainda falar o nome, assim que eu souber, eu vou comunicar para dar aqui toda a informação completa. É chamado de um grupo de SOS, onde eles se reúnem ali, eles têm remédio, eles compram remédio já, aonde tem um irmão que está padecendo desse tipo de coisa, eles entram em ação e eles vão lá e atendem. Esse irmão de Queimados foi atendido por um pastor que estava lá no Maracanã, na Tijuca, e ele pegou o endereço, não conhecia nada, e falou: eu não conheço nada, varão, mas eu estou chegando aí. E para que o irmão tomasse os medicamentos, logo, meia-noite e pouca, esse pastor estava na casa do irmão lá em Queimados, lugar onde ele nunca viu. Isso é o valor da igreja, como igreja. Só sendo igreja, tendo amor em Cristo Jesus, que a gente faz esse tipo de coisa. E aí, isso é uma maneira de quê? De ensinar princípio ao teu filho, que a igreja é importante. Não fale mal de irmão na frente do teu filho, não. Ah, o pastor falou uma coisa que você não gostou, ora. Ah, o irmão ou a irmã falou alguma coisa que você não gostou, ora o Senhor. Não fica falando mal, não. Porque o teu filho um dia pode falar: se eu não vou à igreja que você só falava mal lá do pastor, do irmão, da irmã. Fala não, irmão. Mostra o quanto a igreja é importante também na vida da família, na vida de cada um de nós. E aí, temos um outro princípio: preparar o filho para a vida. Provérbios 1. Olha que coisa maravilhosa. Provérbios 1, versículo... Deixa eu ver aqui, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Do versículo 8 até o 10. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandice te quiserem tentar, não consista. Se disseres: vem conosco, até o 11, expiemos o sangue, espestemos, e sem razão o inocente, traguemos-nos vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Ensina o teu filho a não estar seguindo esse tipo de gente, a não estar seguindo esse tipo de conselho, para não estar apegado a essas coisas, porque você tem que preparar o seu filho dentro de casa. É dentro de casa que você prepara os seus filhos. E aí, outra coisa, seja afetivo, amoroso, dê amor, carinho ao seu filho. Tem autoridade, mas trate com amor. De que maneira? Lucas 11, versículo 11 e 12. Evangelho de Lucas 11, versículo 11 e 12. Olha o que fala. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Irmãos, trate seu filho com amor, com carinho, com respeito. Não é porque é pai que vai tratar de qualquer jeito. De maneira nenhuma. São princípios que você pode usar na sua vida, dentro do seu lar, e estar preparando
a sua família para combater a Satanás. Se você está teu filho com falta de carinho, com falta de amor, ó, o mundo está doido para abraçar teu filho, para dar carinho para ele. Não deixa o mundo abraçar teu filho, não. Abrace ele com carinho, com amor, com a palavra de Deus. Ser afetivo, falamos. Não provoque a ira aos seus filhos. Dessa maneira. Por quê? Porque provocar a ira ao filho, a palavra de Deus é que manda que a gente não faça isso. Porque nós não gostamos de ser contrariados. Também não devemos fazê-lo. Efésios 6, 4. Efésios 6, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Trata teu filho com amor, carinho, não cause ira. Ouça teu filho, ouça teus filhos, a tua filha, senta, conversa, não julgue logo, não ache que é dessa maneira, mas ouça, conversa, não provoca a ira dele. Isso é princípios. Olha o que diz a palavra aqui: cuidar dos filhos, pois quem não cuida dos da sua família é pior do que os infiéis. Ou seja, um outro princípio que você tem para a sua vida: cuide do seu filho. Invista tempo com os seus filhos, porque quem não faz isso faz pior do que os infiéis. Olha o que diz em 1 Timóteo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, irmão, cuida dos seus filhos, invista na sua família, tenha cuidado, dá alimento na hora certa, trate do seu filho bem, trata ele ali de uma maneira direita, cuida, dá carinho, médico, tudo que você precisa fazer, faça com amor no coração. Porque se quem não faz isso é pior do que o infiel, abandonou a fé. Outro princípio que diz, corrigir o filho. Corrigir o filho é um outro princípio que tem que ser colocado em prática na nossa vida. E quando eu falo corrigir, pelo texto que eu vou ler, os irmãos vão entender. Provérbios 23, versículo 13 e 14. Não retireis a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Irmãos, e quando fala fustigar com a vara, não é agredir, não é espancar, que se você agredir, espancar, machucar seu filho, você tem que parar na polícia, vai ter que dar explicação à polícia e, consequentemente, à justiça, e não é o caso aqui, mas está se falando, tem autoridade com seus filhos. Seu filho ele tem que ver em você a autoridade, para quando você falar, ele baixar a cabeça e obedecer. Porque quem não corrige o seu filho aqui, pode ir lá na frente ver outros corrigirem e vai ser difícil para você ver. Então isso é um princípio para que você tenha essa questão na sua vida. Então isso está falando com os pais. São princípios para os pais combaterem a investida de Satanás a família. E aí tem os princípios para os filhos. Vencer a Satanás. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. Salmo 127, 3. Verso 3. Filhos, vocês são herança do Senhor. Vocês não foram para estar servindo a Satanás, para ser brinquedo de Satanás, para estar fazendo a vontade de Satanás, para ser joquete, para que esteja sendo cirandado de Satanás. Vocês são herança do Senhor. Basta vocês colocarem isso o quê? Na sua vida.
o jovem ele deve guardar a palavra de Deus aonde? No seu coração. Como é que a gente vai ver isso? Onde nós iremos ver isso? Salmo 119, verso 9 até o 11, fala assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É o caminho do jovem. O jovem é isso, guarda a palavra no seu coração, para não perder a bênção do Senhor, para não pecar contra o Senhor. São princípios para os filhos estarem vencendo o quê? A Satanás. Os jovens devem obedecer o quê? Aos seus pais, para serem felizes na terra. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios. Efésios 6, versículo 1 a 3. Efésios 6, versículo 1 a 3. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Obedeça a teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Os recabitas, não tome vinho, nada do produto da uva. Eles não tomavam, eles obedeciam ali os pais. Quer ser abençoado, jovem? Obedeça. Entendeu? O jovem está sujeito aos mais velhos. São princípios que, se você pôr em prática na sua vida, você vai ser abençoado. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, falando para que o jovem seja sujeito a quem? Aos mais velhos. Seja obediente. Olha o que a palavra de Deus diz. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestíveis de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, irmão, vale a pena se humilhar, abandonar a soberba, se sujeitar, estar ali na presença do Senhor. Por quê? Porque Deus exalta os humildes, mas abate quem? Abate o soberbo. Quando tiver difícil, lança a sua ansiedade, jovem, sobre o Senhor. Olha o que diz aqui, ainda em 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse texto está falando aqui dos mancebos. Lança toda a sua ansiedade sobre o Senhor. O jovem ele tem que ser sóbrio. O jovem não vive em bebedice, usando droga. Não, o crente, nada disso. Olha o que diz aqui, 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então vale a pena ser sóbrio, porque o inimigo está tentando tirar isso do meio da tua família, do teu lar. A família que procede dessa maneira, que faz essas coisas que nós relacionamos acima, ela está sendo submissa à palavra de Deus, ao Espírito Santo. Está praticando a ética cristã no seu lar. Ela está o quê? Se submetendo à palavra de Deus. Ela está se submetendo ali nos seus caminhos a caminhar segundo os caminhos do Senhor na sua vida. E não tem de nada mais proveitoso, de melhor que pode ser visto que uma família que preserva os princípios cristãos na sua vida. Olha o que é uma família que teme a Deus e que preserva os princípios cristãos na sua vida. Salmo de número 128, iremos lê-lo na íntegra. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da
tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Irmãos, quem se sujeita a esses princípios na presença do Senhor é essa bênção no seu lar, na sua casa. Então nós devemos ter essa submissão à palavra de Deus, ao Espírito Santo, lá em Gálatas 5, 22, que temos os frutos do Espírito. Quem é submisso à palavra do Senhor, ele vai ser submisso ao Espírito Santo. E vai ter a bênção de Deus na sua vida. Vai ter os frutos do Espírito Santo. Não é ser ditador com o seu filho. Tenha firmeza, mas deixe seu filho à vontade para tirar uma dúvida contigo. Ensina seu filho. Não pode ser inimigos dentro de casa, não. Tem que ser amigos, pai, filhos, autoridade. Mas filhos, faça o culto doméstico no seu lar. Fale, leia a palavra. Valorize as coisas do Senhor. Ensine o seu filho a amar as coisas do Senhor. E é dessa maneira que uma família, ela anda conforme nós lemos aqui no Salmo 128. Faça disso algo diário na sua casa, e você vai ver o quanto que o Senhor há de abençoar a sua família. Que essa palavra, este ensino, fique entronizado na sua mente, fique focalizado, não saia do seu coração, e que você possa pôr em prática no seio da sua família. Que o Senhor possa abençoar grandemente o seu lar, a sua família, e não abra brechas para que o inimigo ele venha entrar e venha destruir a sua família. Lembre de uma coisa: família e igreja, dois projetos de Deus. Zele por estes projetos na sua vida. Vamos adorar o nome do Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor, te glorificamos, porque o Senhor está falando aos nossos corações, tem nos ensinado, e a tua palavra, Senhor, tem nos ensinado como caminhar na tua presença, para que possamos, Senhor, ser uma família feliz, próspera, e sermos uma família abençoada que caminha na sua presença. Visita cada lar, ó Pai, onde chegar esta mensagem, que possam pôr em prática os princípios da Tua palavra na vida de cada um, para que possam, ó Pai, testificar de Ti, e que cada lar verdadeiramente seja uma congregação em potencial, meu Pai. Dá a Tua bênção, visita os lares, transforma as vidas, salva, purifica, perdoa pecados. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. E em nome de Jesus dizemos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. A todos a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas. Amém.